Boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, toda a sua família, toda a sua casa. Estamos de volta, né, mais uma vez para juntos podermos compartilhar a palavra do Senhor, né, dando continuação à carta de Paulo aos Romanos. Agora vamos estar tratando do versículo 16 e 17, né, nesse primeiro momento aqui, e contando com a graça de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, para que possamos, né, compreender de fato essa palavra que é viva, que é eficaz. E gostaria de estar orando, né, por você, por cada um de nós, no momento que nós estamos atravessando em nosso país, em nossa cidade. É bastante complicado, né, do que diz respeito ao coronavírus. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, né, de cada um de nós que estamos aqui, né, e tenho certeza que todas as igrejas, né, estão de joelhos orando a Deus para, né, que seja colocado um fim aí nessa pandemia, né, que muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos, né, suas famílias, seu sustento. Muitas vezes estão perdendo seus familiares sem poder ter, nem mesmo ter o contato ali, né, naqueles últimos momentos. É um momento triste, né, que nós ficamos com nossos corações quebrantados, receosos, temerosos, né, de como será o amanhã, de como será, né, a vida da nossa igreja, do nosso povo no decorrer dos dias. Mas nossa oração é que Deus venha intervir, né, segundo a sua vontade e o seu querer neste momento. Vamos estar orando, depois vamos estar dando aí continuidade à palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te damos graças, a Deus, pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, a Deus. Obrigado por esse privilégio. Te pedimos, fala conosco, que o teu Santo Espírito, Deus, tenha liberdade, ó Deus, nas nossas vidas. Colocamos, ó Deus, nossa cidade, o nosso país, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, em oração, por esses momentos difíceis que nós estamos atravessando. Ó Pai, nós queremos cada dia mais confiar em Ti, entregar as nossas vidas ao Senhor. Ó Pai, e que essa pandemia, Deus, passe o quanto antes, o mais rápido possível. Ó Deus, que essa vacina, Deus, ela chegue mais rápido, né, em todas as pessoas, em todas as faixas etárias, para que possamos, ó Deus, dar continuidade às nossas vidas no curso natural, normal, das coisas de trabalho, igreja, a vida assim como um todo. Esteja nos abençoando, Deus, nos fortalecendo, para que não venhamos, né, ó Deus, perder, né, a direção, perder a paz, perder o foco. Né? Muitas vezes tem muitas pessoas que estão surtando, né, neste momento, mas nós confiamos no Senhor, a nossa vida está depositada totalmente, né, no altar do Senhor, e nós sabemos que nós dependemos exclusivamente do Senhor, e a nossa vida está baseada em tudo aquilo que o Senhor vai fazer, e nós cremos que aquilo que o Senhor vai fazer será sempre o melhor. Obrigado, Deus, por este momento. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Os versos 16 aí, né? Qual é o efeito do Evangelho? Quando o Evangelho, né, ele entra na vida da pessoa, qual é o efeito? Né? Quando a pessoa tem esse contato, né, com a palavra de Deus, né, muitas vezes nós vemos famílias destruídas, casamentos destruídos, né? E aí em todos os sentidos que você possa imaginar, seja ela financeiro, emocional, amorosa, nas afetividades ali, né, destruídos, e a pessoa sem Deus, sem uma direção. E qual é o efeito, né, desse evangelho nas nossas vidas? E Paulo vai dizer no verso 6, 16 assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então Paulo fala aí, né, que esse evangelho, ele é poder de Deus. Então a primeira coisa que eu quero tratar, né, está no verso 16, exatamente essa questão, né? Ele é o poder de Deus. O evangelho é esse poder transformador.
Meus irmãos, aonde que nós não conseguimos, né, chegar, aonde nós não conseguimos fazer, né, das nossas forças, e aí com todas as condições, porventura, nós possamos ter de dinheiro, na ciência, em todos os quesitos que você possa imaginar humanamente falando, né, não é capaz de transformar o homem igual o Evangelho tem esse poder, né, de transformar a vida do homem como tudo, né, e aí o homem se alinha, né, em todas essas questões, aí seja as questões da sua vida secular, de trabalho, de responsabilidades seculares, de família, de igreja e primeiramente para com o seu Deus. Então, meus irmãos, você já parou para pensar que evangelho é esse? Você já contemplou, né, diante dessas palavras, né? Que evangelho é esse, né? Qual é o seu poder? Até onde ele pode chegar? Até onde ele pode, né, prescrutar, né, as mentes das pessoas, né, fazendo essa transformação, né? E aí, né, a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que ela vai penetrar em lugares que nós não conseguimos entrar. Ela vai fazer divisão entre alma e espírito. Quem somos nós, né, para fazê-lo, para ter condições de pelo menos cogitar e fazê-lo desta forma? Quem ele pode transformar? Qual é, né? Que evangelho é esse? Qual o seu poder? Até onde ele pode chegar? E quem ele pode transformar? Existe limites para o evangelho? Há algo assim que você possa imaginar? Não, aqui o evangelho vai chegar e não vai haver transformação. Esta pessoa está tão afundada, né, no lamaçal que não tem a mínima condição, a mínima possibilidade desta pessoa ser transformado. Eu quero te dizer, trago para você uma notícia muito boa, que não existe, né, situações, não há limite, né, para que o Evangelho venha estar transformando as nossas vidas. Que testemunho é esse? Paulo afirma que sou devedor, estou pronto, não me envergonho. São palavras fortes de uma postura decidida e firmada numa verdade inquestionável. Porque o apóstolo sequer teria sido tentado a envergonhar-se do Evangelho ao planejar sua viagem para Roma. Porque se fez necessário ele dar as suas credenciais. Por que ele dá ali, né, logo no início desse capítulo ali, né, ele dá as suas credenciais, né, de apóstolo? Qual que era a sua intenção? De quem era o Evangelho? Ele diz que o Evangelho era de Deus. Então ele vem trazendo aqui, né? E ele fala que agora que ele não envergonha desse Evangelho, né? Pois ele é poder de Deus, né? Para todo aquele que nele crê. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Evangelho era identificado com um carpinteiro judeu pobre que fora crucificado. Então o Evangelho estava, né, associado àquele carpinteiro ali, judeu pobre que fora crucificado. Você vê a preocupação do apóstolo, que deve ser a nossa também, porque o mundo não o conhece, o mundo não o compreende, o mundo não segue os seus ensinamentos, mas nós sim. Por isso nós não devemos nos envergonhar desse Deus que desceu do seu trono de glória, se humilhou, sofreu as piores afrontas, foi crucificado, morto, permitindo a mim e a você que chegássemos diante dele pelo sangue de Jesus. Então Paulo diz, olha, eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho, ele é poder de Deus. Paulo vem dizendo, meus irmãos, não me envergonho, porque os romanos não cultivavam qualquer apreciação especial pelos judeus. E a crucificação era uma forma de execução mais abjeta, ou seja, mais baixa, mais desprezível, né, reservada aos piores criminosos. Então, o evangelho qual que Paulo anunciava, né, estava associado com um carpinteiro judeu pobre, né, que passou por uma morte de cruz, uma morte mais desprezível e reservada aos piores criminosos. Então, os romanos não dava valor, né, não se atentava, não parava para ouvir, né,
acerca desse evangelho. Por isso que ele fala que não me vergonha dele, pois era poder de Deus, né, para todo aquele que nele crê. Por que então os romanos deveriam crer em um judeu que havia sido crucificado? Essa é a pergunta. Por que eles deveriam crer, né? Roma era uma cidade altiva e o evangelho vinha de Jerusalém, a capital de uma das nações minúsculas que Roma havia conquistado. Os cristãos daquela época não faziam parte da elite da sociedade, eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Roma era cheia de vários filósofos e suas filosofias. O evangelho era algo atrativo para essa sociedade. Por que dar atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou dos mortos? Então esse evangelho pregado, né, por Paulo ali não tinha nenhuma atração para aqueles homens, né, conhecedores, né, filósofos, né, com as suas filosofias. Então, Paulo vem tratando, né, trazendo aí, né, que eles tratavam isso como, né, em última escala, em último plano, né, não valorizava, né. E eu gostaria que você lesse aí, e aí, né, 1 Coríntios, juntamente comigo, capítulo 1, versos 18 a 25, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, né, o apóstolo vai dizendo, né, que os judeus procuravam ali um sinal e os gregos, né, procuravam por sabedoria. Então, não ia se atentar, né, para o evangelho, né, que estava associado a alguém, né, que para eles não tinha nenhum valor. Os cristãos consideravam-se irmãos e irmãs, todos membros de um só corpo em Cristo, o que ia contra o orgulho e dignidade dos romanos. Então, né, quando alguém se convertia, né, eles se colocavam, né, no mesmo patamar de todos, né, e aí seja reis, escravos, senhor, né, todos ali, né, colocado no mesmo patamar, porque Deus não faz acepção de pessoas. E diante de Deus nós somos iguais, né? O que vai fazer diferença é o fato, né, de eu crer nele ou não. Então, né, isso depunha, né, contra o orgulho e a dignidade dos romanos. E era quase cômico pensar que um judeu desconhecido que vivia das confecções de tendas planejasse a Roma pregar tal mensagem. Falando aqui dele, né, Paulo, né, dos judeus. Paulo fabricava tendas. Era quase, né, um motivo de chacota. O que esse homem está vindo fazer aqui? Essas coisas que ele está falando, isso é loucura. Então ele vai fazendo questão de deixar muito claro, né, nas minúcias ali, né, e ele vai usando, né, pensamentos que ele sabia que abrigavam naqueles corações, né, de posturas que tinha no meio daquele povo. Então ele já ia fazendo, né, de antemão, adiantando, né, falando de quem era o evangelho, qual o teor dele, de quem ele era, que ele era apóstolo, né, e que esse evangelho, né, ele não envergonhava dele, que ele tinha poder, né, vem apresentando aí, né, todas essas características, né, para desconstruir, né, essa imagem já preconcebida que eles tinham, né, da palavra de Deus. O motivo de Paulo não se envergonhar do evangelho era porque ele confiava em sua mensagem, e ele nos dá várias razões porque não se envergonhava. Nós, meus irmãos, precisamos anunciar com intrepidez esse evangelho que é poder de Deus para a salvação
pois o Evangelho é o próprio Deus. Deus é a origem do Evangelho. Qualquer mensagem vindo de César chamava de imediata atenção dos romanos, mas a mensagem do Evangelho vinda do Filho de Deus, em Romanos 1:1, Paulo chamou de o Evangelho de Deus. Como ele, Paulo, poderia envergonhar-se de tal mensagem quando era vinda de Deus e tratava de seu Filho Jesus Cristo? Como ele se envergonharia, né, desse Evangelho que vinha diretamente de Deus, né, e falava, apresentava ali uma pessoa, né, o Deus encarnado, Jesus Cristo, né, Jesus Cristo que veio, né, para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Então era uma mensagem assim, meio que, né, as pessoas faziam chacotas, né, esse homem louco aí, refazedor de tendas, que mensagem eles vão trazer para nós? Né, nós vamos escutar a mensagem que o imperador César vai mandar, e essa nós vamos atentar. Mas tudo aquilo que esse homem aí quer trazer para nós não temos tempo, né, para parar e ouvir, né, o que ele quer tratar. O Warren Wiersbe disse que quando ele cursava o ensino médio, ele foi escolhido para monitor da diretoria do colégio. Os outros monitores ficaram nos corredores da escola, mas ele tinha o privilégio de ficar à porta da diretoria. Fazia parte das minhas incumbências, dizia ele, transmitir recados a professores e funcionários. De vez em quando, ele ia a outras escolas. Segundo Warren, segundo ele, era divertido entrar nas salas e interromper as aulas. Nenhum professor o repreendia pela interrupção, pois sabia que ele trazia recados do diretor. Então, né, ele com aquela incumbência, né, ele está fazendo aqui uma analogia, né, para trazer para nós, né, a verdade desse evangelho. Segundo ele, não precisava ter medo e nem vergonha, pois sabia de onde vinha a mensagem que ele transmitia. Assim é Paulo e deve ser comigo e com você. Então, quando Paulo, né, ele chega ali, né, para falar da palavra do Senhor, cala-se toda a terra, todos os povos, né, porque ele vinha com autoridade, né, e Paulo, né, foi pregando, né, ele foi ganhando muitas pessoas, né, e aí, né, lembrava das 4 cartas da prisão, né, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, né, Paulo pregou, né, a toda guarda pretoriana, né, então as pessoas paravam para ouvir, né, para ouvir a sua mensagem, né, e muitas vezes muitos, né, não se rendiam a ela, mas na sua maioria as pessoas se rendiam a ela, e Paulo, né, foi o maior líder, né, do cristianismo, né, a sua mensagem, né, a mensagem do evangelho que apontava para uma só pessoa, que o centro era somente um, Cristo Jesus. Ela ganhou, né, toda a Ásia ali, né, tomou toda a força ali, o evangelho se espalhou, né, a toda criatura, e aí chegou também até nós. Paulo fala da origem desse evangelho, mas fala também do seu poder. Então, por que se envergonhar desse poder? Ele fala de quem o evangelho veio, qual era a sua origem e o poder que ele tinha. Então, por que ele ia se envergonhar? Então, por que ele se envergonharia de algo assim tão maravilhoso, né, brotado do trono da graça, né, do próprio Deus, né, e tinha esse poder transformador. Roma era uma cidade que gostava de conquistas. O poder atraiu o imperador. Então, quando dizia que Jesus era o rei, isto estremecia o trono de César. É dizer que o poder gerava incômodos. O filósofo Sêneca chamou a cidade de Roma de força de iniquidade. E para Juvenal, um escritor da época, Roma era como esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. E não era de se admirar que Paulo não se envergonhava e levaria a mensagem única de poder a uma cidade corrompida. E essa mensagem possui um poder de transformar a vida dos seres humanos. Ele era testemunho, pois viu cidades perversas como Corinto e Éfeso serem transformadas por esse poder. Então ele estava indo para o lugar certo, né? Como disse aí Sêneca e Juvenal, que era a escola do esgoto, eles estavam afundados, né? Mas com altivez, com a sua empáfia, se achavam melhores do que todos. Então Paulo conhecia, né, esse berço da podridão, né? Já tinha pregado lá em Corinto
né, já tinha estabelecido uma igreja ali em Corinto e em Éfeso. E ele viu pessoas nessa mesma condição, né, nesse mesmo atolamento, lamaçal do pecado, sendo convertidos. Por isso que ele vem falando, esse evangelho, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso a sua convicção que em Roma não seria diferente. Ele, Paulo, como se intitula, o mais vil pecador, fora transformado por esse evangelho. Portanto, ele pode falar, né, de boca, com a sua boca, ele pode verbalizar, né, verdadeiramente essas coisas, que ele mesmo era, né, um perseguidor da igreja, né, que acusava, né, os crentes, né, chamando os do caminho, né, queriam de todas as formas destruí-los, prendê-los, matá-los, né. E aí, então, ele se intitula como sendo mais vil pecador e ele foi transformado por este poder. Portanto, ele disse que esse evangelho, sem dúvida nenhuma, né, sem titubear, era poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Também Paulo diz que o poder é para salvar aquilo que todo o sacrifício da lei não conseguiria fazer. Jesus fez de forma cabal, né? Tudo aquilo que a lei relatava, né? Todos os sacrifícios ali, né? Relatados em Levi, todas aquelas leis sacrificiais, tudo aquilo não salvava ninguém. E o sacrifício de Jesus, que foi uma vez só na cruz do Calvário, foi de forma cabal. Então, esse evangelho tinha poder para salvar todo e qualquer pessoa, se nele cresce. Segunda coisa aí, meus irmãos, primeira coisa, ele é poder de Deus, agora ele alcança todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus e há algo, né, demasiadamente difícil para Deus, nada é impossível para ele detém todo o poder. Então, diante dessa verdade, que o evangelho é o poder de Deus, que tem poder de transformar até o mais vil pecador, né? Então agora Paulo vem dizendo que ele alcança todo aquele que nele crê. Se a pessoa depositar sua confiança em Cristo Jesus, se entregar sua vida a ele terá sua vida transformada. Notem o verso 17, porque nele o evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Algo assim, meus irmãos, né, que nos dá alento, né, de continuar com toda a intrepidez pregando esse evangelho. Né? Não existe pessoas que nós possamos olhar para ele e falar, para fulano de tal, para ciclano, não haverá, né? Não tem como ele ser transformado. Ele está tão afundado, ele fez coisas tão tenebrosas, né? E ele não conseguirá se converter. Não há uma solução para ele. Não, esse evangelho ele tem poder para todo aquele que nele crê. Se verdadeiramente a pessoa crê nele, se entregar sua vida a Cristo Jesus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? A Bíblia diz, né, que ele será salvo, ele será transformado, e aí começa em sua vida um processo de santificação, né? O justo vive pela fé, cada dia de fé em fé, entregando ao Senhor nosso Deus. E agora, meus irmãos, para passar por este momento que nós estamos passando, né, precisamos, né, cada dia, né, com a nossa fé viva, né, cada dia, né, com a nossa fé vivificada, cada dia colocando a nossa fé no Senhor, renovando as nossas forças nele, a nossa esperança, perseverando em oração e firmados na rocha que é ele. Depois que Paulo discorre sobre esse evangelho, esse poder transformador, mas afinal, até onde ele alcança, né? Há algum limite para o evangelho? Eu poderia dizer, né, que nação tal, povo tal, não teria como esse evangelho alcançar. A Bíblia diz, né, lá no livro de Jonas, que a cidade de Nínive era uma cidade idólatra ao extremo. E Deus incumbe Jonas, né, a estar lá levando uma mensagem trazendo eles, né, a essa reflexão que precisariam, né, mudar a sua conduta, que havesse arrependimento, porque senão a cidade seria destruída, né, porque estava tão corrompida. E a Bíblia diz que Jonas foge, né, para Tarsis, deixa de pregar o evangelho, pregar a mensagem de Deus ali para aquele povo, porque ele sabia, né, porque quando ele pregasse o evangelho, aquele povo ia crer na sua mensagem e Deus ia perdoar
os seus pecados. Ele sabia, porque esse evangelho tem poder para transformar. Quando o evangelho fosse pregado em Nínive e aquele povo se arrependesse, então a salvação chegaria para aquele povo. Então Jonas, fugiu para Tarso, erradamente, escolheu, decidiu desobedecer a Deus, em detrimento a cumprir a palavra do Senhor. E nós já sabemos, o caminhar, o desenrolar do que foi que aconteceu. Então há um limite. Quero dizer para você que não existe limite. Existe alguém que esse poder não pode alcançar? Também não. A mensagem não se tratava de uma mensagem exclusivista, somente a um povo. Agora, a Bíblia diz que só há um pecado, que não tem salvação, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que refuta essa obra do Espírito, que não deixa a pessoa, escuta a palavra, o Espírito começa a lhe mostrar, da podridão do pecado que ele está, que ele precisa se converter, e ele refuta esta mensagem, ele refuta esse agir do Espírito Santo na sua vida. Então, portanto, não haverá, salvação para ele. Mas todo aquele que crê e aceita Jesus, que aceita que o Espírito Santo o transforme, que ele não rejeita a mensagem, muito mais pelo contrário, ele aceita essa mensagem, aí não há ninguém, que não será salvo. Todos serão salvos, todo aquele que nele crê será salvo. Assim diz, João 3,16. Embora os judeus tenham a primícia, mas isso não é uma exclusividade. Pelo contrário, Paulo diz no verso 16b, ele diz: a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a salvação veio primeiro para os judeus, mas também ela ia alcançar a todo aquele que nele crê, a toda criatura. Quando Deus chama lá Abraão, benditas, em ti será bendita todas as nações da terra. Ali já havia, esse chamado já entraria, todas as nações, e aí gentios faziam parte, desse chamado, só que os judeus não compreenderam, primeiro do judeu e também do grego. O verso 14 ele diz que era devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha o que Jesus disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Então o mandamento, a ordem do Senhor é ide por todo o mundo. Não há nação que você fala, a cortina de ferro lá, da Coreia do Norte, não adianta pregar a palavra, aí a gente sabe, que o evangelho tem sido pregado ali. Pessoas têm se convertido, muitas vezes não tem essa liberdade de culto que nós temos, mas vidas têm sido salvas ali no meio daquele povo, Então, é como a palavra de Jesus em Marcos: ide por todo mundo, não importa, não importa. E pregai a toda criatura, seja quem for, se tiver a oportunidade, que pregue. A expressão primeiro do judeu não dá a entender que judeu é melhor do que o gentio. Ele não está querendo dizer isso, pois não há diferença alguma entre um e o outro, nem condenação e nem salvação. Romanos 2:6 diz: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E 11, porque para Deus não há acepção de pessoa. Então não tem aqui, um patamar, uma estatura, de cada um. O judeu tem mais, ele é reservado para ele tem mais preeminência do que o gentio, não. Da mesma forma, é aquele que aceitar a Jesus, e aí Paulo vai dizer, porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E no verso 16, parte B, poder de Deus para a salvação todo aquele que crê. Então aqui não está colocando condições, não está fazendo acepção de pessoas, E lá em Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca confessares Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego,
porque em um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que te invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não há aqui, né, uma acepção de pessoa nesse contexto, quando Paulo fala, né, primeiro dos judeus e depois do grego. Ele está dizendo que a salvação vem primeiro dos judeus, né, que Deus, né, tratou primeiro com o seu povo, que esse povo tinha a incumbência, né, de espalhar nesse evangelho a toda criatura. Infelizmente não o fez, né, e aí coube, né, o evangelho espalhar, né, para todo aquele que nele crê, né? Você creu, você aceitou, ele passou, você foi transformado, anuncia outro, fala a outros também, né, daquilo que o evangelho fez em sua vida. Deus não pede que as pessoas se comportem bem a fim de ser salvas, mas sim que creiam, e a partir daí dá uma resposta a esta fé. Naquele momento que Deus, né, pergunta àquela mulher adúltera, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala, Senhor, não ficou nenhum aqui. Aí ele dá, né, aquele veredito para ela ali, né, ó, mulher, vai em paz e não peques mais. Então ele fala para ela, vai, né, e a resposta que essa mulher deveria dar, né, a esse evangelho, a essa palavra, né, a esse veredito de Jesus, vai em paz, né, e não peques mais, era exatamente uma mudança de vida. O não pecar mais, né, ter uma vida, né, sendo transformado, né, entra aí no processo de santificação, né, as coisas velhas já passaram, eis que agora tudo se fez novo, né, então só tem unicamente estas questões. E a partir daí, né, você precisa dar uma resposta de fé, se você verdadeiramente creu em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo é a única dádiva perfeita para todas as pessoas, quaisquer que sejam suas necessidades ou sua situação na vida. O verso 17 é chave da epístola, pois fala da justiça de Deus. Essa justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, pois pela morte de Cristo, Deus revelou sua justiça ao punir o pecado, e na ressurreição de Cristo, revelou sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. A todo aquele que nele crê, não pereça, mas terá a vida eterna. Como é possível um Deus santo perdoar pecadores e ainda assim permanecer santo? Isto é solucionado no Evangelho. Pela morte de Jesus Cristo, Deus pode ser justo e justificador. Romanos 3, 26, leiam comigo. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Como isso se dá? Como é feita esta justificação? Pela fé em Cristo Jesus. Na lei, a justificação era feita pelas obras, mas o pecador logo descobria que não era capaz de obedecer à lei de Deus, nem de preencher todos os requisitos justos. Mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Ao estudar Romanos, entramos em um tribunal. Paulo primeiro chama judeus e gentios a depor e os declara culpados diante de Deus. Em seguida, explica o plano maravilhoso de salvação que Deus ofereceu, a justificação pela fé. Alguém poderia perguntar, esse plano de salvação não será excessivo a pecar? Um incentivo, né? Esse plano aí de salvação, será que não seria algo que incentivaria as pessoas a pecar? Ele é contrário à lei de Deus, mas Paulo contesta essas declarações e, ao fazê-lo, explica de maneira que o cristão pode ter vitória, liberdade e segurança, no capítulo 9 e 11 de Romanos. O que se pode concluir é que, com uma consequência prática da justificação de Deus na vida do cristão, ele inicia com uma dedicação a Deus. E aí eu gostaria que você lesse comigo Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é ter uma vida, né, consagrada ao Senhor, nos santificar cada dia. Olha, eu aceitei a Jesus agora, né? Eu não posso me conformar com este mundo, mas muito mais pelo contrário, né? Eu preciso, né, transformar pela renovação do meu entendimento. Eu creio dessa forma. A palavra nos ensina desta maneira, então é assim que eu vou caminhar, é desta maneira que eu vou proceder com entendimento, porque nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa e é perfeita e é agradável, e a vontade do Senhor é que cada dia, né, nós nos entregamos mais a Ele, né, nos colocamos mais, né, sem reservas diante dele, com uma continuidade com o ministério na igreja, Romanos 12, 3, 21, e depois com a obediência ao governo de Deus, Romanos 13, 1 a 14, Paulo vai dizer lá, né, que toda a autoridade, né, vem de Deus. Agora, meus irmãos, você podia pensar assim, mas há muita autoridade, né, que está, né, usufruindo da sua posição para a corrupção, para, né, denigrir algumas coisas, para descumprir a lei. Aí já é problema da pessoa. Ele foi colocado ali por Deus, que toda autoridade vem de Deus. Agora, aquilo que ele está fazendo, ele vai arcar com as consequências. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Mas no tempo de Deus, não no meu, não no seu. Ele diz que todos os judeus e gentios, fortes e fracos, como viver em harmonia e alegria. Romanos 15, 14. Eu gostaria de ler esse texto. Romanos 15, 14. Ele diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, né? Então, né, tem como viver, né, com harmonia, né? Nós temos essas condições quando nós estamos vivendo, né, em Cristo Jesus. 16, 27 também vai falar a mesma coisa. Para resumir, Paulo diz em Romanos que devemos colocar tudo em ordem com Deus, conosco mesmos, né, e com os outros. Essa é a justiça que é recebida pela fé. Então, algo assim, meus irmãos, que nós, né, nos alegramos, né, por essa palavra, né? Qual o efeito desse evangelho, né? Qual o efeito dele, né? E ele tem um poder transformador. O efeito dele, né? Já imaginou se todas as pessoas, toda criatura, né, aceitar esse evangelho, né? E a partir daí começarem a pautar a sua vida por ele, pelo evangelho, o efeito será, meus irmãos, extraordinário, que nós não podemos nem imaginar. Mas infelizmente muitos, né, refutam essa verdade, refutam essa palavra. Mas eu e você, que nós conhecemos, né, a palavra do Senhor, que nós vivemos de acordo com ela, que ela é a nossa regra de fé e prática, né, nós precisamos nos pautar por ela dia após dia. E para concluirmos, meus irmãos, o que Paulo quer nos dizer aqui: Deus nos chamou, nos justificou e nos glorificou, né? Os versos lá, né, de Romanos 8, a partir dos versos 29, vai dizer, né, tudo ali, o verbo ali, né, está sempre, o tempo dele é passado, né, tudo no tempo passado. Ele nos chamou, né, então a Bíblia fala que nos chamou essa fundação de todas as coisas, nos justificou, né, e nos glorificou. Para Deus tudo já aconteceu. E qual é a resposta sua e minha para estas verdades? Então precisamos dar uma resposta a esse amor, fazendo o quê? Sendo fiel a Ele, tendo uma vida de comprometimento com Ele, assim como diz o salmista, né, no Salmo 1, versos 2. Eu gostaria de ler Salmos 1, versos 2, vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O nosso prazer precisa ser a palavra de Deus, a nossa vida precisa estar sendo pautada pela palavra de Deus, não por aquilo que o pastor tal falou, que fulano tal falou, que estudioso tal falou, que comentarista tal falou. Não, pela palavra de Deus. Puro e simples, o evangelho tem poder para transformar a minha e a sua vida, né, e alcança a toda criatura, a todo aquele que nele crê. Se entregar totalmente a Ele, e em resposta a esse evangelho que tem poder para salvar, porque para aquele que se afasta do Senhor, a sua expectativa ela é terrível. Notem comigo aí no mesmo Salmo 1, verso 5, né?
aquele que refuta a obra, né, do Espírito Santo de Deus, aquele que não aceita, que rejeita, né, o poder transformador desse evangelho, que não aceita de forma nenhuma que esse evangelho venha transformar. Olha o que diz aqui no Salmo 1, verso 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e tenhamos as nossas vidas voltadas para o Senhor, pregar essa palavra a tempo e fora de tempo, para que todos aqueles, né, o mais rápido possível, ouçam a falar desse evangelho, que creiam nele e aceitam, né, e confessem seus pecados e aceitam a Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Só uma forma, né, de mudar, né, o caminho para o qual eles estão caminhando, aceitando a Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Mas para aquele que se render, não existe para nós. Olha que Paulo fala em Romanos 8. Romanos 8, aquele que segue ao Senhor, né, que tem sua vida pautada pela palavra do Senhor. Olha o que Paulo fala, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para nós não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se alinhar a essa verdade, corremos sério risco que Deus, meus irmãos, aumente a nossa fé nele. Não estar atento, né, não se alinhar as nossas vidas a essa verdade, é corrermos, né, um sério risco. Que Deus abençoe a sua vida, né? Continue, né, orando pela nossa cidade, pelo nosso país. Que Deus, né, tenha misericórdia, né? Que esses governantes, né, que foram instituídos por Ele, né, que eles estão lá por causa do Senhor, né? Que se coloquem, né, na sua posição de fato, né, e façam aquilo, né, que cabe a eles fazerem, né? Se atentem para o povo, né? E cumpram, né, as normas, as regras, né, de acordo com o que está ali descrito, né, a Constituição, né, pelas as leis, né, que não venham deturpar, né, a nenhuma delas, né, fazendo adendos para, né, estar buscando, né, na própria lei ali algo, né, para estar desvirtuando dela. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, né, e está orando, né, pelos nossos governantes, que eles se atentem para essa verdade, né? Estão ali, né, foi eleito pelo povo, todos eles, né, em todas as vias, né, seja no sentido municipal, estadual, o poder executivo, né, de Brasília, ali, o presidente, todos eles, né, precisam trabalhar em prol do povo e cumprir, né, aquilo para o qual eles foram chamados ali, foram eleitos pelo povo, né, para estar sendo representantes da nação, mas que eles o façam de forma, né, verdadeira, de forma honesta e visando somente o bem de todos, né, não olhando classes e pessoas, né, classes, né, e situações. Deus abençoe você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te damos graças pela tua palavra. Ó Deus, qual é o efeito do Evangelho? Ele tem um poder extraordinário de transformar todo aquele que nele crê. Te louvamos nesta noite, te pedimos ser conosco. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estar estudando a tua palavra. Ó Pai, não a nós, mas o teu nome, toda honra e toda glória. Colocamos, ó Deus, a nossa cidade, o nosso país diante do Senhor, todos os nossos governantes. Ó Pai, que não venha ter politicagem, ó Deus, mas que venham cumprir, ó Deus, todas as regras, as normas, ó Pai, o qual a lei estabelece. Mas, Senhor, nós queremos declarar nesta noite que a nossa confiança está exclusivamente no Senhor, o justo juiz. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio. Toma cada um, ó Deus, que essa mensagem vai alcançar, que as vidas que ainda não foram transformadas por esse Evangelho, que é poder transformador, que ele possa ser transformadas por esse Evangelho, Pai. Que Deus continue falando aos nossos corações, nos dando, ó Pai, intrepidez ao abrir a nossa boca para falar deste Deus maravilhoso, que não está lá no céu sem se importar conosco, muito antes pelo contrário, Ele está e quer dar uma resposta às nossas orações. Agora, muitas vezes nós precisamos, né, e na maioria delas, alinhar as nossas vidas, né, com a palavra do Senhor, a nossa vontade com a vontade do Senhor.
perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Até a próxima semana. Deus abençoe a sua vida.